Aí, tá gravando. Gente, se a aula acabar, assim, por causa da gravação, a gente não precisa voltar, não. Eu continuo na próxima, entendeu? Aí eu vou tentar fazer aqui o melhor, rápido, mas que vocês consigam ter um raciocínio ali. Por mais que seja rápido, que eu vou ficar batendo na tecla até parecer bem, como eu falei, evidente que negócio aí. Ficar chato de tanto vocês vão ouvir. Aí se tiver dúvida, vocês podem me interromper, pode parar eu e pode perguntar que eu tô aqui para isso. Então, depois que aí vem essa segunda lenda, né, que eu falei, que vem do Remo e Rômulo, e vem a segunda lenda que é de Enéas, que era um herói lá da Guerra de Troia, que escapou lá da destruição da cidade, né, quando os gregos invadiram, e aí os descendentes dele criou Roma. Essa é a segunda lenda. E que é essa do, eu acho, né, não tenho absoluta certeza, porque eu não li muitas fontes, infelizmente eu não estou com muito tempo, mas provavelmente é essa dos etruscos, quando eles invadem o Lácio e fundam a cidade de Roma. Que é isso aí. Então, vamos continuar. Próximo, aqui. Então, a cidade de Roma foi fundada. E aí, o que acontece? Como é dividida a sociedade, como é feita a sociedade, montada a sociedade em Roma. Ela é baseada numa economia agropastoril, ou seja, cuidavam da agricultura aí eram pastores, né? E a terra que media a riqueza das pessoas, ou seja, quanto mais terra você tinha, mais rico você era. Como eu disse, quando os etruscos eles invadem ali o Lácio, eles incorporam a cultura dele ali, né? Tem uma mistura de culturas, assim como nos gregos, né? Tem uma mistura de culturas entre os etruscos e os povos italiotas que moravam ali. Se Troia tem algo relacionado com mitologia nórdica, olha, eu não tenho certeza, porque eu não li muito sobre Troia. Mas depois eu dou uma olhada e eu trago a resposta. Tento trazer a resposta para você na aula que vem. Então, continuando, essa mistura, né, da cultura, o que incorporou ali na religião dos povos italiotas, que da cultura etrusca misturou com a cultura dos italiotas? A religião, a escrita, e aí nasce o alfabeto latino que a gente usa até hoje, e várias outras coisas. E como era feita a divisão social nessa Roma recém-criada ali? Até o século VII a.C., a sociedade era composta pela maioria de indivíduo livre. A maior parte das pessoas eram livres. E aí tem a pirâmide, né? A pirâmide social. No topo da pirâmide, a elite, tá os patrícios. Eles eram grandes proprietários de terra, eles tinham muita terra, eles trabalhavam exclusivamente na política, comandavam a política, e esses patrícios, eles eram reunidos em grupos, pequenos grupos religiosos, que eram chamados cúrias. Ou seja, os patrícios são divididos em grupos religiosos chamados cúrias. Mas é isso aí. E aí tem também os clientes, né? Mas eu vou falar mais para frente. Os plebeus. Os plebeus, eles eram mercadores, artesãos, pequenos proprietários de terra, tinha menos terra. Eles não pertenciam a nenhum clã, diferente dos patrícios, que eram por clã. Eles não tinham direitos. Estou falando dos plebeus, hein? Eles não tinham direitos. O que mais que é importante? E eles eram obrigados a servir o exército de Roma. E aí tinha os clientes. Os clientes, eles eram parentes afastados. Não, pera. Eu acho que tem um erro aqui que eu escrevi, mas vamos continuar. Os clientes, eles eram ex-escravos. Ou filhos de escravo livre, que nasceu livre, né? Filho de escravo, ele nasceu livre.
Ele dependia, os clientes dependiam dos patrícios, né? Eles eram, vamos dizer assim, os clientes, ele, além de ex-escravos ou filhos de escravos que nasceram livres, eles, os clientes dependiam, né, dos patrícios, trabalhavam para os patrícios, e os patrícios, em troca do serviço dos clientes, né, eles davam a terra, né, os patrícios davam a terra para os clientes cuidar, para cuidar ali, fazer agricultura ali, e em troca desse serviço, eles davam proteção para os clientes. Então, eles protegiam eles, né? Porque se tivesse alguma guerra, os patrícios defendiam os clientes, porque é eles que produziam para eles, né? E em troca disso, os clientes, além disso, também tinham que, se tivesse uma guerra, os patrícios não iam na guerra, quem eram os clientes. Então eles substituíam, né? Em troca desse poder. Vamos lá. E é isso, gente. Essa é a divisão social e a base da sociedade de Roma, de toda Roma. Vamos continuar o próximo slide, que é a monarquia. A primeira parte, como eu disse, não tem muito documento dessa parte. O que vocês têm que saber da monarquia? Depois de ter sido unificada, né, a Roma, ela passou a ser governada, então, por um rei, que era patrício, óbvio, né, e estava na elite, ou também eram os etruscos, né? Os etruscos também eram o rei naquela época, na monarquia. O que o rei fazia? Tinha várias funções. Ele tinha que governar a cidade, ele tinha que comandar o exército, ele tinha função de juiz, e também ele fazia a cerimônia religiosa, ou seja, ele fazia tudo. Tudo que estava ali no topo da elite ali da época, ele fazia. Ele também tinha alguma ajuda, né, para governar ali, só que não era uma ajuda diferente. Era uma ajuda, que era uma ajuda que era dos anciãos, né, de Roma, que também eram patrícios, claro. E esse conselho de anciãos era o Senado, era chamado Senado. Não é como a gente existe hoje, é outro tipo de Senado, só tinha anciãos, né? E eles eram patrícios. E também tinha uma assembleia, que é a assembleia chamada de curiata. Assembleia é quando tinha várias pessoas, né? Outro ponto importante da monarquia é que ela é diferente das monarquias que a gente vê em outras épocas. Ela não era hereditária, ou seja, o rei morria, não assumia, não era o filho dele. Aí entra a função do Senado e da Assembleia. Por quê? Era o Senado, né, esse conselho de anciãos, que decidia, que indicavam, né, quem ia substituir o rei que morreu, ou foi assassinado, etc. Precisou sair. E aí, os curiata, essa comitiva, essa assembleia, ela era formada por famílias de pessoas livres e tinha a função, então, de aprovar ou rejeitar essa indicação do Senado. Ou seja, o Senado indicava o rei e essa assembleia dos curiata, assembleia curiata, aprovava ou não esse rei. Então, em 509 a.C., os patrícios, né, eles se rebelam e ganham apoio dos plebeus. E nisso eles expulsam os etruscos de lá, do Lácio, e dominam o Lácio ali, os patrícios. Então não tem mais os etruscos. Eles foram tirados da equação, tiraram eles para o canto. E aí, por isso, né, quando os patrícios dominam o poder ali de Roma, a monarquia é extinta e é substituída pela república. Que é caracterizada, então, por... A república é caracterizada pela troca de governantes, né? Quem estava ali na ponta ali. Tinha um tempo limitado, ele trocava. Não é igual a monarquia, que o rei fica até a morte. E agora a gente vai para a república.
Tá meio pequenininha a letra aí, gente. Vocês me desculpem porque eu tive que montar aula hoje, correndo. Porque eu tô trabalhando ao dia, então eu chego... Dá pouco tempo de eu montar tudo. Mas eu tô tentando fazer com o máximo de qualidade que eu puder. Vamos continuar. O período republicano. Então, né, a monarquia cai, com os patrícios tomando o poder dos etruscos, eles expulsam os etruscos lá do Lácio, e eles agora são a nova classe dominante ali. Só eles, não tem mais etruscos. Como é a estrutura político-administrativa do período republicano em Roma? Ela é bem complexa. E a gente divide ela em 3 grandes áreas, né? Que é o Senado, a magistratura e a Assembleia. As assembleias. Tinham várias assembleias. O Senado. O Senado ele tinha a maior parte do poder. Os senadores eram homens, como eu disse, de família patrícia. E eles faziam as leis e tomavam as decisões mais importantes na política, o Senado. A magistratura, ela era organizada em várias assembleias. E ela administrava, então, a cidade. O Senado criava as leis e tomava decisão política importante, e a magistratura, que é dividida em várias assembleias, fazia a administração. As assembleias mais importantes que a gente estuda é a centurial, que elegia os cônsules, os protetores e os censores, e decidia se ia ter guerra ou não. Essa é a Assembleia Centurial. E a Assembleia Tribal, que ela elegia os questores e os edis. Aí do lado vocês estão vendo um esquema, que está no livro que eu estou tirando de base para fazer as aulas. Tem tudo bonitinho aí, depois eu vou disponibilizar o slide para vocês estudarem, porque é bem complexo essa... Eu não quero ficar batendo muito nessa tecla de formação política, porque não é isso, cai tanto. Pode cair, mas geralmente não cai isso. Como vocês veem no desenho, tem o Senado, que aconselhava, aqui tem as atribuições do Senado. E... Desculpa, gente. É isso, vocês estão vendo aí, né? O desenho bonitinho aí, que aí dá pra você estudar certinho com esse resuminho aí do lado. Pra gente não demorar muito nessa parte. Mas vamos continuar. Aí, ó, os... Obrigado. Os cônsules, né? O que eles faziam? Eram 2 cônsules, eles indicavam o ditador, os edis cuidavam da segurança, os censores faziam um censo, que ocorria a cada 5 anos e terminava com o ritual religioso, que incluía até sacrifício de animal, que era homenagem a deus Marte, né? Que é o deus da guerra, é Ares na cultura grega. E é isso. Vou falar rapidamente essa parte. Então, o que acontece na República? Roma começa, então, a República Romana, começa um processo lento de expansão territorial. E com o tempo, ela vai se expandindo, expandindo e expandindo, até chegar a dominar toda a Península Itálica. Depois eu acho que tem mais um mapa aí de Roma já dominando toda a Península Itálica. Então toda aquela botinha ali da Itália já era de Roma entre os anos 272 e 65 a.C. Lembra, gente, que quando a gente estuda antes e depois de Cristo, antes de Cristo é no diminutivo, né? É do maior para o menor, até chegar no ano 1, e aí começa a idade de Cristo, né? A nossa época já, né? 1, aí vem 2, 3, 4, e a gente hoje em dia está em 2021 depois de Cristo. Então, quando a gente fala antes de Cristo, é no diminutivo. Começa no maior, vem até o menor. 2.000 anos antes de Cristo, aqui, ó, tanto que é de 272 até 65. Vamos prosseguir. Então,
Então, nesse período ele já tinha dominado Roma, já tinha dominado toda a Península Itálica, toda aquela botinha, Roma já tinha dominado tudo ali. Então foi dominando todo mundo ali, chegando a dominar até algumas cidades-estados da Grécia, lá nos Balcãs, lá na Península Balcânica, lá das outras aulas. E aí o que aconteceu? Conforme foi expandindo o território, conforme foi crescendo, aumentou a desigualdade social. Porque os caras começaram a expandir tanto, e expandir tanto, que eles começaram a ter bastante dinheiro, né? Bastante riquezas, né? Não é dinheiro ainda, é riquezas. E por isso aumenta a desigualdade social. Por quê? Porque o dinheiro é todo concentrado na mão dos patrícios, né? Lá em cima, na pirâmide. Então, o que acontece? Tem muitas revoltas. O povo começa a se rebelar, como eu disse, ninguém aceita calado essas coisas, as pessoas sempre se rebelam em todas as épocas. Quem está embaixo sendo oprimido, uma hora se levanta e faz alguma coisa. Do mesmo jeito que os patrícios se rebelaram e expulsaram os etruscos, aqui a plebe se rebela, porque os plebeus, né, que estão abaixo dos patrícios, eles se rebelam. Não querem mais isso, não, tá muito desigual. Aí o que acontece? Por essas rebeliões, essas revoltas dos plebeus, o que acontece? Até ali no começo do século V a.C., eles começam a se recusar a ir para a guerra. Eles falam, não, vocês estão expandindo o território e a gente não vai mais para a guerra. Porque eles estão expandindo o território, os nossos estão morrendo e estamos pobres. Não está adiantando nada. Só está juntando dinheiro para quem já é rico, que eram os patrícios. Né? Então os plebeus exigem alterações na lei e na política, né? Na política e na sociedade. Na lei não, política e sociedade de Roma, para que melhorasse a situação para eles. Era eles que morriam nas guerras, né? Então, o que acontece? Os patrícios, né, são pressionados e começam a liberar dar algumas regalias, vamos dizer assim, não é regalia, né? Porque regalia é além do limite, né? Dão um básico ali para eles, para os plebeus. E o que eles ganham nessas revoltas? Eles ganham a criação de cargos lá no magistrado, né? Para defender os interesses deles, né? E pela pressão é criado o tribunato da plebe. O que é esse tribunato? Esse tribunato era composto por plebeus, né, os plebeus, e eram chamados de tribunos. Eles eram escolhidos todo ano pelos plebeus. Eles votavam ali para ver quem seria o tribunato. Eles podiam vetar algumas decisões dos senadores e dos magistrados, né, das assembleias, só que eles não podiam criar lei. Eles podiam vetar, mas não podiam criar leis. Aí, o que mais? Eles também conseguem o fim da escravidão por dívida. As pessoas então não eram mais escravos por dívida, porque os plebeus lutaram para que isso acontecesse. Conseguiram também o direito de se casar com os patrícios, porque os plebeus não podiam se casar com os patrícios, só patrícios podiam se casar com patrícios, só a elite casava com a elite. E aí eles conseguiram esse direito também de poder se casar com os patrícios, se os patrícios quisessem, lógico. E criaram também, elaborado por causa dessas pressões, o código de lei chamado Lei das 12 Tábuas, que traz questões relativas ali ao direito penal, ao direito público, ao público e ao privado e outras coisas. E por causa dessa lei das 12 tábuas, é criada a profissão de advogado, é ali que é criada a profissão de advogado. Eles defendiam, né, alguém. As penas no final se alguém era condenado, a pena era de acordo com a
a classe social. Ou seja, quem estava em cima tinha pena branda, pagava, sei lá, pagava, como é que chama? Tem um nome isso? Pagava um valor ali para sair. E quem era pobre ficava preso ou era morto. E não é morto de qualquer jeito, gente. Na época de Roma, a principal pena de morte que existia era a crucificação. Então, a pessoa que era condenada ali por alguma coisa, violação de alguma regra, de alguma lei, era crucificado. Os plebeus e os clientes, os de baixo. Quem estava em cima, não. Quem estava em cima pagava uma multa ali e saía fora. Então, a lei era de acordo com a classe social. Deixa eu ver quem mais tem aqui. Aí, com o tempo, eles conseguem o direito também de entrar para o Senado, lá para o século IV antes de Cristo, entrar na magistratura, né? Direito de ter representante lá no Senado, né? Porque são os anciãos, né? E as leis que eles votavam ali na Assembleia dos plebeus, ele conseguiu algumas leis também ser aprovadas. Lógico, lá no começo não. Teve luta até eles chegarem nesse momento de conseguir também fazer leis e ser aprovada. Como eu disse lá no começo, eu disse lá na Grécia também, na aula da Grécia, sempre tem mistura de cultura. Sempre que um povo invade ou abre fronteiras, hoje em dia acontece isso, que a gente vê muito imigrante, né, saindo da terra deles por causa de guerra, fome, etc., igual Venezuela, essas coisas, sempre tem uma mistura de cultura. Então a cultura não é uma coisa fixa, você consegue controlar. É uma coisa que demora, sempre mistura com outras culturas. Aí eles misturaram bastante, que vocês devem ter lembrar, com a cultura grega, né? Que Marte, como eu disse ali, o deus Marte, deus da guerra, é o deus Ares da Grécia. Teve muita mistura com a Grécia. Eles gostavam muito da Grécia, os escultores, os artistas, e etc. Então eles retomaram, né, tudo ali da Grécia. Arte plástica, cultura, religião, pintura, que mais? Língua, educação e etc. E aí vem o declínio, né? Tudo que sobe, desce. Tem um declínio. O declínio começa como? Lá para o século II antes de Cristo, por causa dessa expansão de territorial, de conquistar vários locais, Roma fica uma cidade muito rica, com muita gente circulando lá dentro. E isso contribui para que muda a realidade ali dentro, a realidade social e política. Aí o que acontece? Nasce uma nova classe social. Como é que chama essa nova classe social? Nobreza. Essa nobreza nasceu por causa da expansão do comércio e levou algumas famílias plebeios, né, dos plebeus, a enriquecer. Ou seja, os plebeus ficaram ricos e criaram a nobreza. Viraram nobres por causa do comércio, claro. Então, esses nobres, eles ocupavam cargos na magistratura, e eles influenciaram toda a sociedade. E com isso, os patrícios ficaram mais fracos. Gente, eu vou acabar aqui já, porque eu tô vendo aqui, eu tenho um tempinho aqui, agora que eu vi que tem um relógio. Faltam 2 minutos. Eu vou parar aqui, ó. No declínio da República, com o nascimento da nobreza, por causa das rotas comerciais, começou a ter muito comércio, e então nasceu uma nova classe. Os plebeus, aproveitando desse comércio, começam a ficar ricos e cria-se essa nova classe social, que é a nobreza. E isso enfraquece os patrícios, né? Deixa eles mais pobres, né? O dinheiro não está sendo só num lugar, não está sendo, como é que fala? Monopolizado por uma classe. Está sendo dividido. Agora tem os nobres também. Depois eu vou voltar na próxima aula na política de pão e circo.
que é uma política muito importante que cai sempre, viu? Então, Netuno e Poseidon. Vou dar uma olhada no chat aqui pra gente acabar. Falta um minuto só pra gravação acabar. E depois, se, é isso. Se vocês quiserem tirar minha dúvida, quiserem falar alguma coisa, é agora o momento. Na próxima aula a gente volta com a política de pão e circo, que tem a ver com o Coliseu aí do lado, por isso que a fotinha tá aí. Porque o Coliseu, a luta dos gladiador foi criada exatamente para deixar as pessoas meio que alienadas, né? Vamos dizer assim. Deixa eu ver o chat. Roma durou muito tempo mesmo. É comer pão no circo. Gente, eu vou parar a gravação. Eu não sei se vai sair da sala. Se sair, então boa noite. Porque eu não sei se eu parar sozinho, sai. Porque toda vez que para sem eu querer.